Que a paz do Senhor envolva você agora, mãe intercessora. Antes de tudo, respire profundamente e sinta a presença de Deus neste momento. Você não está sozinha. Há um céu inteiro se movendo quando uma mãe dobra os joelhos por um filho. Há um amor eterno, ouvindo o clamor silencioso do seu coração. Deus te vê. Deus conhece cada detalhe da sua jornada materna. E mais do que isso, Ele conhece cada passo que seus filhos darão hoje. Antes de pedir proteção, antes de clamar por livramento, é tempo de entrega. Sim, esta oração começa com rendição, porque nenhum cuidado humano se compara à segurança do Altíssimo. Nenhuma vigilância supera os olhos que jamais dormem. E é por isso que agora, com humildade e fé, você pode declarar: Senhor, meus filhos estão nas tuas mãos. Coloque os nomes deles diante de Deus. Fale em voz baixa ou apenas em pensamento. Senhor, eu te apresento. E diga o nome de cada um. Veja com os olhos da fé essas crianças, sejam pequenos ou adultos, sendo cercados pelos braços de Deus. Ele os viu antes mesmo de você sonhar em ser mãe. Ele os formou no ventre. Ele os conhece por inteiro. A palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. E é sob essa sombra que você agora coloca os seus filhos. É nesse esconderijo espiritual que você os cobre com oração. Você pode não estar com eles 24 horas por dia, mas o Espírito Santo está. Onde seus olhos não alcançam, os olhos de Deus já estão lá. Mãe, talvez você esteja cansada. Talvez tenha acordado com o coração apertado, com pensamentos de preocupação, sentindo que o mundo está cada vez mais perigoso e os caminhos parecem incertos. Mas hoje você não vai orar com medo. Vai orar com fé, porque o mesmo Deus que abriu o mar para Israel passar é o mesmo que vai abrir caminhos de paz e proteção para os seus filhos. O mesmo que fechou a boca dos leões para proteger Daniel é o que vai silenciar os perigos à volta deles. Ore comigo agora, Senhor meu Deus e meu Pai. Neste instante, com toda a fé e toda a dependência que há em mim, eu coloco os meus filhos em tuas mãos. Eu reconheço que sou limitada, frágil e que não posso estar em todos os lugares. Mas tu és o Deus onipresente e os teus olhos acompanham cada passo dos meus filhos. Pai, toma a mente, o corpo e o espírito deles sob o teu cuidado. Desde o momento em que eles saem de casa até o retorno, que sejam guardados sob a tua sombra. Coloca anjos ao redor deles. Sejam eles pequenos indo para a escola ou jovens indo trabalhar, que não andem sozinhos, que estejam sempre acompanhados pelo teu Espírito. E se houver algo que eu como mãe não vejo, uma influência, um perigo, uma distração, que tu, Senhor, intervenhas. Que a tua luz brilhe sobre a vida deles. Nesse lugar de oração, mãe, você está construindo uma muralha espiritual ao redor dos seus filhos. É como se cada palavra agora fosse uma pedra de proteção. E a cada manhã que você repetir esta oração, essa muralha se tornará mais firme. Não porque somos perfeitas, mas porque Deus é fiel. Talvez haja coisas que pesam no seu coração. Talvez haja culpas, medos, lembranças do que poderia ter feito diferente. Mas saiba que Deus não te julga por isso. Ele te acolhe. Ele restaura. Ele ouve o seu sim hoje e começa uma nova história de intercessão. E se você sente que já não sabe como orar, que às vezes as palavras faltam, fique em silêncio. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. A entrega não depende de eloquência, depende de fé, depende de um coração rendido. Hoje, reafirme: Senhor, eu não controlo o futuro dos meus filhos, mas eu confio no Deus que segura o amanhã. Declare também: meu lar é teu, minha maternidade é teu ministério, e meus filhos são herança que coloco sob a tua guarda. E agora, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, toma conta desta casa, toma conta do coração desta mãe que ora agora com lágrimas e esperança.
Que cada dia comece com oração, que esta entrega não seja apenas de palavras, mas um estilo de vida. Que toda a ansiedade que tenta tomar esse coração seja agora substituída por paz. Que o som desta oração ecoe nos céus como um perfume suave diante do teu trono. Pai, recebe esta entrega como um ato de fé, em nome de Jesus. Amém. Fique em silêncio por um instante. Sinta a presença de Deus. Sinta que Ele está ouvindo. Você está participando de algo sagrado. Uma mãe orando por seus filhos é uma das imagens mais poderosas diante do trono do Altíssimo. Prepare o coração, mãe. Estamos entrando agora na intercessão profunda. A oração de hoje não é superficial. Ela entra no campo espiritual, onde os olhos naturais não enxergam, onde o perigo não é apenas físico, mas emocional, espiritual e invisível. É nesse lugar que você, com autoridade de mãe e fé em Deus, vai clamar: livra-os de todo mal, Senhor. Quantas vezes seu coração já ficou apertado ao ver seus filhos saindo pela porta? Quantas vezes você segurou o choro ou engoliu em seco um pressentimento? Só uma mãe sabe o que é sentir medo por quem ama mais do que a própria vida. Mas hoje, Deus quer transformar o medo em oração, a preocupação em confiança, porque quem entrega com fé também recebe paz. O Salmo 91 continua com promessas poderosas que agora aplicamos à vida dos seus filhos. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 2, 3. Você pode declarar isso sobre eles. Meus filhos têm refúgio em Deus. Ele os livrará do laço, do perigo, da doença, da má influência, da violência, da queda. A peste perniciosa hoje pode ter outros nomes: depressão, vício, ansiedade, confusão mental. Mas Deus continua o mesmo. Ele livra, Ele cobre com suas penas e com suas mãos. Ore comigo agora, Senhor. Neste momento, eu clamo por proteção sobre a vida dos meus filhos. Clamo pelo sangue de Jesus sobre a entrada e a saída deles. Que cada rua por onde andarem, cada ônibus ou carro em que estiverem, seja coberto com a tua mão. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que toda cilada do inimigo seja desfeita agora. Que o Senhor os livre do homem mau, da palavra venenosa, da armadilha escondida. Que eles estejam guardados no corpo, na mente e no espírito. Mãe, se seus filhos estão enfrentando pressões, na escola, no trabalho, nas amizades, não pense que está tudo bem só porque eles não falam. Ore por proteção emocional. Ore por discernimento espiritual. Peça ao Espírito Santo que revele o que está escondido, que traga luz onde há trevas. Repita comigo: Senhor, guarda os pensamentos dos meus filhos, que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço na mente deles. Livra-os da comparação, da rejeição, da vaidade, do orgulho, da raiva, da solidão. Que a verdade da tua palavra seja a raiz da identidade deles. O Salmo 91 também diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Aplique essa promessa. Mesmo que haja caos ao redor, meus filhos não serão atingidos. Mesmo que o mundo esteja em trevas, a luz de Cristo brilhará sobre eles. Você está guerreando agora com oração. Está levantando um escudo invisível, mas real, e esse escudo é feito de fé. Vamos continuar orando. Senhor, se houver qualquer maldade tramada contra meus filhos, na escola, na rua, no ambiente virtual, que seja anulada agora em nome de Jesus. Que toda palavra lançada com intenção de ferir seja cancelada. Que nenhuma seta inflamável do maligno tenha sucesso. Que anjos guerreiros os acompanhem. Que o Senhor fale com eles, mesmo quando eu não estiver perto. Que eles sintam quando algo não vem de ti.
Que tenham discernimento para dizer não ao que os afasta do teu caminho. E se neste momento seu filho ou filha estiver passando por crises secretas, se você sente que algo está errado, mas não sabe o que, entregue agora a Deus. Ele sabe, Ele vê, Ele age. Talvez você esteja orando por um filho rebelde, distante, que parece ter se perdido. Não desista. Mãe que ora é caminho de volta para o filho que se afastou. A oração alcança até os lugares onde a palavra não chega mais. Repita comigo. Senhor, traz de volta o que parece perdido, restaura o que foi quebrado, livra do caminho errado, corrige com amor, mas traz de volta ao teu propósito. Finalizamos este bloco com uma oração profética. Deus eterno, eu coloco meus filhos dentro da tua proteção, não só hoje, mas todos os dias da vida deles. Que eles sejam blindados pelo teu amor. Que a tua presença vá à frente, atrás, ao lado e dentro deles. Que eles sejam guardados de acidentes, quedas, doenças, ataques, perturbações e todo espírito contrário. Eu os coloco sob o esconderijo do Altíssimo. Nenhuma praga os alcançará, nenhuma escuridão os tocará. Porque o Senhor é o socorro presente na angústia, o escudo em meio ao fogo, a fortaleza em dias maus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Fique mais um instante em silêncio. Sinta a paz chegando. O céu ouviu. O mundo espiritual foi tocado pela sua intercessão. Mãe querida, a proteção mais poderosa que podemos buscar para nossos filhos não está apenas nos livramentos visíveis, mas na formação do caráter deles, à semelhança de Cristo. Quando o coração está firmado em Deus, o caminho é mais seguro. Quando a identidade está enraizada na verdade da palavra, eles resistem ao mal, enfrentam as pressões do mundo e vivem com propósito. Hoje, oramos por transformação interior, por sabedoria, por discernimento, por integridade, por um coração que ama a Deus acima de tudo. A palavra nos ensina, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E também, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54:13. Essas não são apenas frases bonitas, são promessas eternas. E você, como mãe, é cooperadora de Deus nessa formação. Você planta sementes, você rega com oração, você confia na colheita divina. Ore comigo agora. Senhor, neste momento eu coloco o coração dos meus filhos em tuas mãos, que eles não apenas sejam protegidos do mal, mas também moldados pela tua verdade, que desenvolvam um caráter temente ao Senhor, sensível à tua voz, inclinado à justiça e à compaixão. Dá a eles um espírito ensinável, humilde, disposto a aprender com a tua palavra e a andar na luz. Que sejam firmes diante das tentações, corajosos diante da pressão e sábios em suas escolhas. Quantos jovens hoje estão perdidos porque nunca tiveram alicerce na fé? Quantos estão sendo moldados pela internet, pelas opiniões voláteis, pelas influências do mundo? Mas os seus filhos não serão assim, porque há uma mãe orando, há um altar em sua casa, há um clamor subindo todos os dias diante de Deus. Declare agora: Senhor, que o caráter dos meus filhos seja semelhante ao de Jesus. Que eles escolham o bem mesmo quando for difícil. Que falem a verdade mesmo quando custar caro. Que tenham compaixão mesmo num mundo egoísta. Ore por influência espiritual. Pai, afasta dos meus filhos tudo o que os corrompe. Toda amizade que os afasta de ti. Toda palavra que semeia dúvida ou rebeldia. Que eles se encantem pelo que é puro, justo e verdadeiro. Que encontrem pessoas que fortaleçam sua fé. Que seus ouvidos sejam atentos ao teu espírito e não ao barulho do mundo. Se seus filhos estão em fase de crescimento, ore por pureza desde agora. Se já são adolescentes ou jovens, ore por firmeza em meio às tentações.
Se já são adultos, ore para que o caráter deles continue sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. A oração de uma mãe não tem prazo de validade. Não importa a idade do seu filho, ele sempre pode ser moldado pelas mãos do oleiro. Ore também por você, mãe. Senhor, dá-me sabedoria para corrigir sem ferir, para ensinar sem julgar, para orientar sem controlar. Que minhas palavras sejam sementes de fé. Que meu exemplo fale mais alto que meus conselhos. Que meus filhos vejam em mim uma mulher de oração, uma serva do Senhor, uma referência de fé e amor. E se você carrega arrependimentos, erros cometidos, palavras malditas ditas no impulso, momentos de falha, saiba que Deus é restaurador. Peça perdão, mas não se culpe além da medida. Entregue. O Espírito Santo pode curar o que foi ferido, reconstruir o que foi quebrado, restaurar o que foi distorcido. Repita em fé: o Senhor está moldando meus filhos, eles estão sendo ensinados por Ele, e grande será a paz deles. Finalizamos com essa oração. Deus eterno, Tua palavra diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Que os meus filhos sejam guiados por Ti em cada passo, que tenham um coração sensível, sincero, obediente, que amem a verdade, que respeitem os outros, que honrem os pais, que tenham temor do Senhor, mesmo quando estiverem longe dos meus olhos. Que escolham o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que sejam íntegros nos relacionamentos, honestos nas decisões, humildes no sucesso. E se em algum momento se desviarem do Teu caminho, que o Teu amor os corrija e os traga de volta. Eu declaro: meu filho é herança do Senhor. Ele pertence ao reino. Ele será instrumento de luz neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Permaneça agora alguns segundos em silêncio. Sinta a paz de saber que Deus está formando algo eterno nos seus filhos. Mãe, depois de orarmos pela proteção e formação do coração, é hora de olhar adiante. A fé que você planta hoje florescerá no amanhã dos seus filhos. O futuro deles, os caminhos que trilharão, as decisões que tomarão e, acima de tudo, o destino eterno de suas almas. Tudo isso é motivo para intercessão profunda. A palavra diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E também em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você ora não apenas para que seus filhos sejam bem-sucedidos, mas para que pertençam a Cristo, que sejam salvos, batizados, cheios do Espírito e vivam com propósito eterno. O maior sucesso não é profissional, é espiritual. A maior conquista não é acadêmica, é celestial. E você, mãe, é parte ativa dessa jornada. Comece agora essa oração profética. Clame com fé: Senhor, toma o futuro dos meus filhos em Tuas mãos. Tu sabes o caminho que eles trilharão, os desafios que enfrentarão, os momentos de dúvida e as decisões que marcarão suas vidas. Que cada passo seja direcionado por Ti, que cada escolha tenha a Tua bênção. Que o amanhã deles esteja firmado na rocha que é Cristo. Ore por vocação, por identidade, por chamada. Espírito Santo, revela aos meus filhos quem eles são em Ti, que eles não sejam levados por opiniões humanas, por comparações, por caminhos fáceis ou atalhos perigosos, mas que tenham identidade firme em Cristo, que descubram desde cedo o propósito pelo qual foram criados, que Te sirvam com alegria, que sejam instrumentos em Tuas mãos, que façam diferença por onde passarem. Declare com autoridade: meus filhos não andarão sem rumo. Eles ouvirão a voz do bom pastor e os seguirão. Eles não viverão pela lógica deste mundo, mas pela fé no Filho de Deus. Ore também pela salvação. Senhor, eu Te peço, salva os meus filhos. Se ainda não Te entregaram o coração, que esse dia chegue logo, que sejam tocados pelo Teu amor irresistível, que tenham sede da Tua presença,
que sejam batizados no Espírito Santo e vivam uma vida de comunhão contigo. Se já te conhecem, aprofunda essa relação, que a fé deles não seja superficial, mas uma chama viva que cresce com o tempo. Se você tem um filho afastado, ore por reconciliação espiritual. Pai, se meus filhos estão frios na fé, se o mundo os seduziu, se estão distantes da tua presença, traz de volta. Acorda o espírito deles. Visita-os com sonhos, com sinais, com encontros divinos. Usa pessoas, mensagens, canções, o que for preciso, mas alcança-os com tua graça. Que nenhum deles se perca, nenhum. Mãe, o seu clamor tem eco no céu. A eternidade está sendo marcada pela sua intercessão agora. Não subestime uma lágrima derramada com fé. Não subestime o poder de dobrar os joelhos por um filho. Repita comigo. Senhor, guia meus filhos até o céu, que eles tenham fé viva, esperança firme, salvação segura. Que eles vençam este mundo não pelo esforço humano, mas pelo poder de Deus em suas vidas. Ore por decisões importantes. Deus, quando meus filhos escolherem profissão, amizades, casamento, cidade onde morar, que sejam guiados por Ti, que não escolham por aparência, por pressão, ou por impulso, mas que consultem ao Senhor, que tenham sabedoria além da idade, que ouçam a tua voz, que saibam dizer sim ao teu chamado e não ao que os afasta de ti. E agora, ore com visão de eternidade. Senhor, mais do que sucesso terreno, eu te peço salvação eterna para os meus filhos. Que eles tenham o nome escrito no livro da vida, que um dia eu possa vê-los diante do teu trono, adorando-te de coração puro. Que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, aqui e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Fique mais uma vez em silêncio. Imagine o rosto dos seus filhos brilhando com a luz de Cristo. Veja-os andando com firmeza, fé e direção. O futuro deles está nas mãos de Deus. E não há lugar mais seguro. Mãe, você chegou até aqui. Isso não é pouco. Cada palavra orada, cada lágrima que caiu enquanto você acompanhava essa oração, foi registrada nos céus. Agora é o momento de reunir tudo: a entrega, a proteção, o caráter, o futuro, e levantar um clamor final com autoridade espiritual, como quem sabe que o céu responde quando uma mãe se posiciona em oração. Você não é apenas alguém que ora, você é uma intercessora, uma guerreira do reino, uma mulher chamada para colocar de pé a geração que virá. Seus filhos são alvos de oração, e por isso são alvos da graça, da bondade e da fidelidade de Deus. Antes de orarmos, relembre: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Declare com convicção: minha casa pertence ao Senhor. Meus filhos viverão para a glória de Deus. Agora coloque a mão sobre o peito, pense nos seus filhos e ore comigo com todo o seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu consagro os meus filhos ao teu altar. Com fé, com temor e com amor, eu os coloco diante de ti. Eu os entrego, eu os confio, eu os cubro com a tua palavra. Guarda-os nas estradas, nas salas de aula, nos relacionamentos, nas decisões. Livra-os do mal físico, emocional e espiritual. Cobre-os com o sangue de Jesus. Envia teus anjos ao redor deles. Firma os pés deles na rocha, sela suas mentes com a verdade, protege seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Senhor, que cada filho ou filha seja alvo da tua graça desde o nascimento até a eternidade. Que nenhum se perca, que nenhum desvie, que nenhum seja vencido pelas trevas. E se algum estiver longe, traz de volta. Que em cada um deles se cumpra o teu propósito. Que eles conheçam a tua voz, que sejam íntimos de ti. Que onde eu não posso estar, o teu Espírito esteja. Que onde minha palavra não alcança, o teu poder alcance. Eu oro também por mim, como mãe. Dá-me sabedoria para educar, paciência para ouvir,
coragem para corrigir, amor para acolher. Que eu seja instrumento de bênção, canal de paz, reflexo do teu cuidado. Cura em mim toda culpa, toda insegurança, todo medo. Restaura minha fé, fortalece minha alma e renova meu compromisso de orar todos os dias com fervor. Neste momento, Mãe, abençoe seus filhos com palavras de vida. Fale em voz alta, mesmo que baixinho, como uma profecia sobre eles. Meu filho é abençoado, minha filha é guardada pelo Senhor. Eles não andam sozinhos, o Senhor vai à frente. O coração deles pertence a Deus. Nenhum mal prevalecerá contra eles. Eles viverão todos os dias debaixo da graça divina. E agora, profetize como uma mãe que crê. Em nome de Jesus, eu declaro que meus filhos têm uma aliança com o céu. Nenhuma palavra de maldição prosperará. Nenhuma seta os atingirá. Nenhuma enfermidade os destruirá. Nenhuma tentação os derrubará. Eles viverão sob a bênção do Altíssimo. Serão referência de fé, de caráter, de amor e de luz. Andarão com o Senhor todos os dias da vida. E um dia, juntos, nos encontraremos na eternidade, aos pés do trono, louvando ao Cordeiro. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora em silêncio. Respire fundo. Ouça a canção suave que toca ao fundo. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta a paz que invade o ambiente. Você fez aquilo que move os céus. Orou com fé. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, os meus filhos são teus. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outra mãe que precisa desta intercessão. E continue conosco. Há mais orações como essa esperando por você. Amém.